nas coisas do Grêmio, faz as coisas do Grêmio. Então, estamos com essas duas feras hoje aqui para falar bastante de política, de futebol. Ambos entendem dos dois temas, são ecléticos, portanto, em suas condutas no dia a dia. Eu quero fazer um resumo breve, como sempre faço na entrada do programa, para as pessoas que não conseguem ouvir rádio durante o dia, e depois a gente vai dissecando essas coisas ao longo do programa. Por exemplo, amanhã tem 2 jogos, um mais cedito, que eu vou comentar, Grêmio contra o Universidade Católica, é o jogo da classificação do Grêmio, quem sabe seja um dia do Grêmio se reabilitar amplamente, porque o Grêmio ameaça que vai se reabilitar e não consegue se reabilitar. O Grêmio encaminhou uma situação boa, ganhando o Clássico Grenal na Libertadores da América. Agora, no Campeonato Brasileiro, se o Grêmio vir a perder o Grenal, não perde nunca, o Grêmio pode até entrar na zona do rebaixamento no próximo sábado. Vejam só, é uma situação, não é periclitante, mas é angustiante, né? É uma coisa que não é legal para um time do tamanho do Grêmio. É claro que ainda nem estamos na metade do campeonato. Quando estivermos na 19ª rodada, recém estaremos na metade do campeonato, mas não é bom ficar empurrando isso lá para frente e aí ficar no final só podendo disputar vaga. E lembrem-se, né? Tem que ficar até o 6º lugar para não depender de ser campeão da Libertadores ou campeão da Copa do Brasil ou campeão da Sul-Americana, que nem é o caso de Grêmio de Internacional. Faço essa ressalva. Boas notícias. O Jeromel volta e o Jean-Pierre estará em campo no Clássico Grenal. Está sendo preparado para isso. O Edenilson, embora negativa do Internacional, vai para o Al-Ittihad. Por quê? É um jogador de 31 anos, vai fazer 31, e o Internacional deve ter feito um acordo com o Edenilson para passar o próximo Grenal, até porque o Internacional tem essa sequência aí, né? Tinha São Paulo, tem América em Cali e tem Grenal na Arena. Então é um pepino do tamanho de um bonde. No time titular, uma disputa entre o Johnny e o Musto, e o D'Alessandro não foi para a Colômbia. E aí, meus amigos, já dá aquela polêmicazinha, né? E até há pouco eu ouvi o João Patrício Hermann falando na Rádio Grenal, desmentindo essa situação. Ele alega problemas particulares, mas também houve uma ondinha, eu vou tratar como ondinha, enquanto a gente não descobrir detalhes, de que ele teria dito para o Cudê: se é para viajar, para jogar 15 minutos, eu não vou. Muita gente diz, não, o D'Alessandro é extremamente profissional, não tem esse tipo de conduta, mas já houve quiprocós nessa longa estada do D'Alessandro, 12 anos de Internacional, com Dorival Júnior, com Fernandão e especialmente com Tite. Quem não lembra que ele não foi disputar aquela final lá da Suruga, porque brigou com o técnico do Internacional? Mas pulamos essa parte. Começou a eleição no Internacional, eleição para renovação do Conselho Deliberativo. Os eleitos terão 6 anos de mandato, portanto, muito importante a eleição proporcional no Internacional. Antiga, famosa eleição do pátio. É muito importante se conhecer quem é quem, o que fez pelo Internacional, o que pode fazer, que tempo tem para se doar ao clube, que tesão tem ou se só quer aparecer. E eu não estou falando isso para defender nenhum movimento. Pode ver que eu falei a importância de conhecer as pessoas, os propósitos, os deveres, os direitos, as emoções, porque futebol é tudo isso numa panela. Não esquecendo, né, convido também, o Leudo já convidou, 22 horas, hoje tem Roda Viva com o Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente da República. Vitor Saidelli está lá fazendo já uma live, né? Tá ali, é isso aí. Ah, não, achei que estava fazendo uma live, eu já ia abanar para ti aí. Fala, Vitor. Boa noite. Boa noite. Rec, boa noite, César Pacheco. Eu tive que atender porque meu filho... família? Meu filho está em Portugal já. Ah, que legal. Vai fechar mais de ano lá e bate sempre umas saudades, né? Então, como eu não tinha comunicado ele e tem problema
de fuso horário, né? Então eu tinha que dar uma abanada para ele, mas não é do meu feitio fazer. Mas ele logo entendeu, logo compreendeu e daqui a pouco já deve estar entrando no Facebook para... Ah, que legal. Não, é que eu achei que você estava fazendo uma filmagem, aí eu ia interagir contigo. Não, filmar com toda a vênia, Rec, assim, ó, filmar, assim... Tá certo? Olha, a tua esposa deve gostar, tuas filhas devem gostar, mas... Poxa, as gurias agora, as gurias me assistiram no SBT e entraram em polvorosa. Não, com certeza. Olha, usaram 2 câmeras lá no SBT. Uma para o nariz e a outra para o corpo, tá bom. Olha aqui, ó, para concluir então esse arrazoado inicial. O Jean-Pierre perdeu espaço no Grêmio e até, inclusive, se fala que perdeu espaço para o Robinho. Só que esse Robinho vai ter que jogar muito para se justificar. Mas como ele é um jogador eclético, porque o Maicon não joga, o Robinho ganha espaço. O Lucas Silva também toma muito cartão e está sempre lesionado. Robinho, que joga em mais de uma, ganha espaço. No Internacional, voltando, fazendo esse ping-pong aí, Moisés não joga, o Wendel não joga, o glorioso Jussa vai continuar na lateral esquerda. E voltando à política, José Aquino Flores de Camargo é o primeiro candidato à presidência do Internacional. E hoje, o grupo chamado Surge o Amanhã, que é a junção do sócio deliberativo com o sócio deliberativo com o acordo conselho, levantou a seguinte questão, que o doutor José Aquino Flores de Camargo não pode simplesmente se licenciar do conselho, teria que renunciar para poder concorrer à presidência do Internacional. E em renunciando, deixa de ser conselheiro nato, como é o César Pacheco lá no Grêmio. Então, essas são situações que começam a surgir porque, eu não digo que ferve o caldeirão colorado, mas uma hora dizem que numa reunião de conselho de gestão, o João Patrício quase foi às vias de fato com o presidente. O João desmente, diz que foi acirrada a discussão, confirmou a discussão dele com o presidente e com o Alexandre Chaves Barcelos, porque se era hora de discutir, era aquela, né? Era a retirada de um vice de futebol, é a candidatura de uma soma de movimentos que tem várias pessoas dentro da situação. Aliás, confiem no Requito, né? Há 90 dias eu estou dizendo que ia haver essa junção desses 3 movimentos, que o Alessandro Chaves Barcelos, eu estou dizendo, desde que ele entrou no Internacional, 1 mês e meio, 2 depois, que ele seria candidato, ele é candidato a candidato, ele não é candidato ainda, porque pode ser nessa junção de movimentos candidato o Dani Dubin, né? Pode ser até o próprio João Patrício Herman, enfim. Você está sem movimento ainda, Vitor Saidelis? Eu particularmente, eu sou conselheiro independente desde 2018, né? E, obviamente, acompanho muito de perto o que vem acontecendo nos bastidores do Internacional, mas o muito de perto é o que a gente consegue ligar para amigos, para saber que grau de acirramento está lá. E eu notei uma coisa, Rec, notei uma coisa bem séria, bem séria. O que aconteceu sexta-feira com o anúncio realizado pelo Marcelo Medeiros, pelo presidente Marcelo Medeiros, em relação ao vice de futebol Alessandro Barcelos, né, no final da tarde, foi um dos episódios político-administrativos mais lamentáveis que eu já vi nos últimos anos. E explico por quê. Porque quando eu ouvia a entrevista, né, direta dele explicando motivos, ele por diversas vezes reiterou, referiu que a decisão que tinha sido tomada em relação ao vice de futebol teria sido uma decisão unânime do Conselho de Gestão. Ele referiu isso várias vezes, né? Bom, para quem está ouvindo e sabe como é que o Internacional funciona, são 5 integrantes do Conselho de Gestão, 3 foram eleitos, né? E 2 são convidados pelo presidente. E por que é assim? Tanto no Internacional, e agora posso também referir ao co-irmão, ao Grêmio, é o presidente, né, que é o grande comandante do futebol. Né? Inclusive, eu sei que no Estatuto do Grêmio, né, tem lá um capítulo dos deveres e direitos do presidente. Né? Então, assim,
quando a gente ouve aquela entrevista em que há uma demissão de um vice-presidente de futebol importante no meio de um campeonato, né? Gravíssimo fato. Gravíssimo fato. Marcelo Medeiros mentiu para toda a torcida. Isso é uma barbaridade. E sabe por que é barbaridade, Rec? E aí o Humberto Busnello? É isso que eu estou cobrando. O homem é do Convergência, pede para sair do Conselho de Gestão. Como é que ele ia votar a favor da... Não, mas assim, ó, é isso que eu quero, Rec, trazer para a baila, porque a nossa mídia, a mídia esportiva aqui do Rio Grande do Sul, em relação a esses fatos políticos, ela passa pano, ela não gosta. À exceção da tua pessoa, que dá esse espaço super importante para se debater a administração dos clubes de futebol e como é que ela funciona e como é que são os sistemas de poder, o restante ninguém dá bola. E aí, quando o Humberto Busnello, uma figura de escola aqui no estado do Rio Grande do Sul, uma figura pública, ele é um dos empresários, né, mais importantes aqui do estado. Mais longevos. Um homem da Fiergues, né, um homem do Rio Grande do Sul 2020. Então, quando ele pede para sair, ou ele é saído, uma figura dessa, saindo do Conselho de Gestão do Esporte Clube Internacional, e não tem nenhum significado, não, tem um significado muito importante, sim. É porque a gente abagaceira o futebol. Errou muito feio o presidente Marcelo Medeiros, porque, e aqui vou afirmar, o presidente Marcelo Medeiros não agiu sozinho. Alguém ou alguns orientaram a ele a fazer essa barbaridade, né? Isso aí é um crime contra o clube, porque afetou sim o vestiário. O vestiário é algo sagrado, ainda mais no meio de campeonatos. E aí, Rec, eu quero te lembrar que em maio deste ano, eu, na condição de conselheiro independente, realizei um ofício à mesa do Conselho Deliberativo, propondo vários conselheiros, um ofício bem longo, maio, eu dizendo o seguinte: talvez se avizinhe uma eleição no meio de uma pandemia, e esta pandemia, inclusive, fazendo com que os jogos, né, se estendam, sim, além de 2020. Não tinha mais saída, né? Exatamente. Então, fiz várias considerações, inclusive era uma proposta de prorrogação de todos os mandatos, do Conselho de Gestão, da mesa do Conselho Fiscal, por 1 ano, né, para se ganhar esse tempo, para não ter exatamente essa eleição que agora vai ter, obrigatoriamente vai ter que ter. E até ponderei o seguinte: olha, que fosse ouvido, em primeiro lugar, o Conselho de Gestão, né, o Medeiros, o João Patrício, o Alexandre Chaves Barcelos, né, porque prorrogação depende também deles, né, e que fosse ouvido os outros, o presidente do Conselho Fiscal, os movimentos. Simplesmente, esse requerimento, ele foi lido numa rápida manhã, né, pela mesa, né, e foi engavetado. Me deram a resposta que não havia interesse sequer, né, de colocar isso em debate. Ou seja, agora, aquele requerimento que eu fiz lá em maio, o que eu fiz? Eu fiz a minha parte. Eu, como conselheiro, né, fiz a minha parte. Agora, por quê que... E agora, talvez eu entenda, né, que talvez lá em maio, o atual presidente do CD já tinha intenções de concorrer no final deste ano. Sim, o doutor Aquino vai concorrer. Então, talvez agora as histórias começam a se encaixar. Como é que vai propor um debate desse tipo, né? Inclusive, em relação a esse candidato, um colega teu, um jornalista, o Alexandre Ernest, né? Ele publicou, deixou muito claro, né, que através de baita jornalista, está sempre nos assistindo, vazamentos de WhatsApp, né, deste candidato aí, dizendo o seguinte: não, quando chegar lá
na época da eleição, que é dezembro, né, o futebol vai estar bem mal, né, e isso facilita a minha candidatura. Ou seja, é uma torcida explícita contra o Esporte Clube Internacional. Então, assim, o que está acontecendo no Internacional hoje é muito triste. É muito triste, porque as pessoas que estão ali envolvidas há muitos anos no clube estão pensando só nos seus umbigos, né? Ou pensando em outras coisas que eu nem sei o que pode ser, né? Pode ser, quem sabe, a política de contratações que em 36 meses, eu calculo, 17, 18, 19, porque 20 quase não teve. Mas teve um monte de contratações. Sim, em 20, teve no início. Já vou te dar depois a só listinha. para fazer a conta, mais ou menos, então, em 38 meses, pegando aí os 2 primeiros agora meses de 20, dá mais ou menos umas 60 contratações, né, para o time profissional. 15 por ano. Mais ou menos isso. Né? Mais de uma por mês. Sem falar, né, na quantidade de contratos e distratos que são realizados nas categorias de base. Então, assim, quando a gente tem que começar a debater política e administração nos clubes de futebol, aí vem a maior parte da imprensa, da mídia esportiva do Rio Grande do Sul, dizendo que isso é bobagem, que o torcedor quer saber de bola na rede. Olha, isso é de uma ignorância que me choca. O Brecht dizia, aqui, as pessoas têm que saber que o preço do pão decorre da política. Então, o preço da falta de gols, isso aí. ou da gente tomar gol, ou das coisas que acontecem no futebol, também tem a ver com a política ou com a administração dos clubes. Eu agradeço a colocação de que eu me preocupo com isso, até porque eu acho que o jornalista que não toma pé disso aí, ele não é um jornalista esportivo completo, ele é omisso, porque ele não tem nem condições de avaliar alguns procedimentos se ele não souber a origem das coisas, por que isso é assim, por que é assado, por que chegou nesse patamar, por que é seguidor o A é seguidor de B, que por sua vez é seguidor de C. Vazou também outro áudio aí de que o presidente Fernando Carvalho teria dito, eu mandei ele demitir. Então, tem vazado coisas assim, né, que preocupam, né, no seio colorado. Agora, a respeito da saída do Alessandro Barcelos, eu acho que ele não teria como continuar. Pelo seguinte, esse debate um dia iria surgir, se fosse em janeiro. Agora, se a eleição fosse, por exemplo, em abril do ano que vem, não teria problema nenhum. Era no meio do Campeonato Gaúcho e tal. Mas, se não, em janeiro, na finaleira das 3 competições, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro, reacenderia a discussão. Agora não seria tão forte, mas lá reacenderia, e acho que até de uma forma perigosa. A menos que o Alessandro retirasse a candidatura. Eu não estou dizendo que a maneira como foi feita eu não concordo. O presidente já está sabendo há 2 meses que o Alessandro é candidato. Esperou o Internacional jogar todas as partidas do Campeonato Brasileiro e disse que não sabia. Mas como que o presidente não sabia? Se todo mundo sabia. É outra escandalosa mentira. Outra mentira. Não, outra mentira. E é chato. Todo mundo sabia. Isso aí serve para o torcedor desavisado. Agora, para aqueles, e aí é que eu quero pontuar o seguinte, o Internacional talvez tenha aí, por força da pandemia, não se sabe ainda, mas talvez tenha uns 60 mil sócios aptos a votar no final do ano, e a gente sabe que desses 60 mil, né, vai ser só uns 25%, uns 15 mil, que são pessoas que estão mais esclarecidas. Que fazem questão de ajudar o clube. Fazem questão de... E vão lembrar disso. Vão lembrar, porque não pode, não pode o presidente do clube, né, realizar a quantidade de afirmações que não eram verdadeiras, né, na sexta-feira à tarde. Nós temos o homem certo no lugar certo na hora certa. César Pacheco, que foi, quem sabe, o principal articulador daquela eleição de 2008, quando a oposição precisava colocar mais gente no conselho, porque para o presidente Odoni não dar capote de novo, fazer todos os conselheiros e ser aclamado, e todo mundo ia lá só para claquetear e tal, e era importante misturar um pouco a situação com a oposição, colocar mais gente nova e gente que estava fora do conselho que não podia estar e tudo mais. E tem a coincidência da data
E o doutor, eu vou fazer esse preâmbulo e depois o doutor vai falar. E até posso cometer algum equívoco aqui, ele me corrige. Doutor César Pacheco já estava sempre vinculado ao Grêmio, sempre ajudando o Grêmio de uma maneira ou de outra, ou na comunicação social, ou no marketing, ou no futebol, ou no jurídico, enfim, né? Ou no amador, em todos os departamentos que há num clube de futebol articulado como é o Grêmio. O César Pacheco esteve ora numa coisa, ora noutra. E ali estava o Krieger, André Krieger, na vice-presidência de futebol. E eu tenho salientado nos meus comentários que é diferente da situação do Internacional. O André Krieger não era candidato à presidência e ainda assim ele continuou até que deu e tal no departamento de futebol e deu toda aquela celeuma e ele nem se dava com o presidente Paulo Odoni. Eu acho que aquele acirramento foi até maior que esse do Internacional. Vocês tiveram que brigar pau a pau contra o poder e tudo para poder misturar a oposição com a situação que estava ficando uma coisa meio uníssona, né? E aí também houve o desgaste. O Tcheco disse, olha, chegou no vestiário, sim. Mas eu não sei se isso aí afetou o rendimento do time dentro de campo. Chegar no vestiário é uma coisa. Agora, afetar o desempenho do jogador, eu não sei. Eu quero que o doutor César fale sobre isso. Que ele viveu isso no dia a dia. E olha, eu me lembro a garra desses caras para ir buscar voto a voto para tentar colocar uma boa representação. Era o Duda Crefe o candidato, né? Sim. O doutor Fábio nos ajudou. Eu vivi uma situação parecida com a do Alexandre. Eu tinha sido assessor do presidente Paulo Odoni de 86 a 90. Depois fui assessor dele 95, depois, na época da Batalha dos Aflitos, eu já estava na batalha lá, ontem ainda falei com o Ernesto Guedes sobre isso, e tinha trabalhado muitas vezes com ele. E a eleição se aproximando, estava como vice-presidente eu e o Túlio Macedo na época, né? E esperávamos que houvesse uma reunião, pelo menos, para comunicar quem seria o candidato da situação. E o presidente... Isso em 2008. Isso que nós almoçávamos toda sexta-feira junto, 2008, para 2009. Almoçávamos toda sexta-feira juntos e ele não falava. Um dia eu fiquei sabendo pela imprensa, alguém veio falar que ele tinha convidado um grupo de oposição e um desses participantes do grupo de oposição, que era o Antônio Vicente Martins, para ser candidato a presidente pela situação. Não te lembra disso? Lembro. Algumas coisas o cara esquece. Aí foi parecido. E eu, como vice-presidente, fiquei quieto. Aí falei para o Túlio, o presidente falou para ti, falecido Túlio, que já está há tempo lá em cima. Ele disse... Saudade quando encontrava ele no Bourbon Country ali. Boas histórias. O doutor Túlio era uma figura extraordinária, doutor. Aquela calma. Aquela calma dele. E eu fazia o dia a dia do clube. Estava aposentado, fazia o dia a dia, chegava às 9 da manhã, não existia, na época ainda, executivo de futebol, na época a gente criou o executivo de futebol, tínhamos um gerente para cada área, marketing, para administração, mas eu tocava o dia a dia, eu era como se fosse o primeiro vice-presidente fazendo a parte burocrática, a parte de decisão, participava de todas as reuniões fora daqui, o presidente era deputado, não podia sair, então eu ia, reunião do Clube dos 13, reunião na CBF, sorteios. Eis que numa semana, faltando 2 meses para a eleição, eu acho que é mais ou menos isso aí, eu sei pela imprensa que ele teria convidado pessoal de outro grupo, um grupo de oposição forte, independente, do Grêmio Independente, e eu me sentia assim, só vou esperar que ele me chame para falar isso, nós temos que conversar. O mínimo que pode acontecer, né? Pô, meu filho está com 38 anos, se criou dentro da casa do Paulo Odoni quando ele tinha 5, 6 anos. Eu conheço o Paulo Odoni desde os anos 80. Nós trabalhamos vários anos juntos. E ele não veio. Aí um dia eu não aguentei, eu fui na sala dele. E o presidente, o senhor já decidiu como é que vai ser a sua... Sucessão? A sucessão, ele não podia ir mais, e não queria também e tal. Disse, vou ver isso aí depois, vou ver. Eu digo, não, para um pouquinho, vamos conversar agora. Nós somos amigos ou não somos amigos e nós torcemos pelo mesmo clube, tu é o presidente, conhecemos há vários anos, eu queria ver a tua posição.
vai fazer alguma reunião para decidir? Logicamente, não queria eu ser candidato, e nem o Túlio, mas eu acho que ele teria que ter o respeito com quem está ao lado dele há vários anos, de, pelo menos, comunicar. Olha, eu achei que é melhor, politicamente, nós colocarmos uma chapa aí, fazer uma união com o grupo político, o Grêmio Independente. Que é muito forte até hoje. E eu me senti muito chateado. Digo, olha, presidente, eu acho que o senhor devia ter comunicado à direção. Porque aquele ano nós tínhamos tido problema que tinha saído 2 vice-presidentes já. Foi a época que saiu outras pessoas. Os 2 não estavam, nós estávamos entre 4 vice-presidentes só. E ele não deu bola. Eu digo, então tá. Ok. Aí eu sei que a oposição começou a se reunir e eu na situação. O mesmo caso. E eu não participava de grupo nenhum, né? Eu não tinha grupo nenhum. E aí começou a se reunir. E o Campeonato Brasileiro andando. E o Campeonato Brasileiro andando. E o doutor Fábio Koff começou a entrar na jogada também. Ele estava no Clube dos 13 na época ainda. E eles se amavam, ele e o Rodoni? E eu sei que teve 2 candidatos e os 2 candidatos não quiseram ir. Ficaram com medo. Sim. Não vou dizer os nomes. Von Tobel. Não quiseram ir, vai criar problema, não sei o quê. Aquelas coisas, ou tu é ou não é. Então não adianta, né? Toma decisão ou não. Aí, quando surgiu o nome do Duda Kreff. Um não era o Cacalo? O Cacalo não quis ir. E o outro acho que era o Von Tobel. Né? Bom. O Cacalo não tem medo, o Cacalo pegou. Não, eu fui vice-presidente do Cacalo também. Não, mas eu acho que ele não queria mesmo. E dá alguns problemas profissionais. Sabe que o futebol, para quem trabalha, para quem não vive, né? Para quem faz tudo direitinho. Quem faz tudo direitinho. E o Cacalo era militante no seu trabalho? Ele te dá... Não, e é funcionário também do Estado. Ele tinha um montão de problemas pessoais para resolver e não podia. E aí convidaram o Duda Kreff. O Duda Kreff disse que ia dar a resposta 2 dias depois. Um dia eu estou no Grêmio, o Duda foi me visitar. E disse, eu vou falar o que o Duda me falou na época, né? Pacheco, eu estou sendo convidado e eu gostaria que tu fosse... Eu posso dar 2 nomes, os grupos vão dar nome de 4. E eu escolhi meus 2 nomes. Um era o Marcos Hermann, que é um amigo de infância do Duda, grande gremista, tanto que é vice-presidente até hoje. E tu? Eu digo, mas eu estou aqui, falou, dona, vai ficar muito chato isso aí, não sei o quê. Aí eu comecei a pensar, né? Não te importa, vamos lá em casa tomar um uísque amanhã de tarde, e eu te dou a resposta amanhã, já que a reunião tua é à noite, tu sai lá de casa e vai para a reunião. Aí tu disse essa. Aí eu pensei aquela noite, falei com a minha mulher, eu digo, acho que é a chance daquela não é que eu quisesse me vingar, mas de ter o respeito restabelecido, né? Porque eu achei que foi uma falta de respeito muito grande, isso. Aí fomos lá, tomamos um uísque, eu já tinha decidido que ia, digo, olha, eu vou, mas tu vai ter problema em algum grupo aí. Sabe que tem alguns grupos que não gostam das pessoas, né? Às vezes de graça, né? Eu nunca fiz nada para ninguém, mas tinha gente. Mas, graças a Deus, eles fizeram aquela reunião e todos os grupos aprovaram o meu nome, né? E, inclusive, tinha uma pessoa que eu tinha tido alguns problemas, que para mim cresceu até no conceito, que ele disse, olha, tenho problemas pessoais com ele, mas ele é uma pessoa que pode confiar nele, é uma pessoa honesta, leal, é pelo Grêmio, tal. Então, o Duda veio à vontade. Aí disse, então vamos começar a trabalhar. Aí eu fiz o contrário. Em vez de aquilo que o Paulo Odoni fez, eu peguei, fui na sala dele e disse, presidente, só vim comunicar agora aqui, já que o senhor falou para mim que não dava importância, que já tinha convidado outra pessoa, me convidaram para ser vice-presidente de uma chapa de oposição e eu aceitei. O Duda Kreff e mais uma turma vai assumir aí, tem mais 4 grupos. E ele fez uma proposta e eu vou continuar. E faltava 4 meses para terminar nosso mandato. E eu gostaria de lhe comunicar também que eu vou seguir trabalhando. Eu sou presidente eleito, eu não vou para casa, né? Aí ele olhou para mim assim, aquele jeito do presidente Paulo Odoni, né?
um amigo, querido amigo, mas que no final não foi o amigo que eu esperava ser. Não teve a lealdade comigo, como eu tive com ele na época. Aí ele só fez assim, então tá. Eu passei, como eu trabalhava sempre com a porta aberta, a minha sala ficava na antessala da sala da presidência. Então, todo mundo que passava pelo corredor, que vinha da sala do Túlio... Tinha que passar antes aqui e depois na dele. E depois ir para dele, né? Como a eleição, eles achavam que estava uma barbada, e o negócio estava uma facilidade muito grande. Por isso que eu digo, eleição se ganha só na hora e no pátio, né? Não tem esse negócio. E eu sofri durante 4 meses ali, negociando com... Eu cuidava de todas as áreas, tinha os gerentes, mas eu é que dava as decisões. E às vezes falava com ele, mas eu falava com ele como se não tivesse havido nada. E ele também. Nós conseguimos fazer uma convivência pacífica por interesse do Grêmio durante 4 meses. E foi difícil mais para mim do que para ele. Porque passava o pessoal de vários grupos que estavam apoiando essa chapa do presidente, passavam rindo, olhando para mim. E eu ali, quieto, quando cantei, eu digo... a lebre e a formiga. Meu Deus do céu, me ajuda, por que esse Grêmio faz comigo? Foi. Bom, para encurtar a história, vamos para a eleição. Fizemos o lançamento da campanha, muita gente, bom, veio os jogadores e tal, e a eleição tá ganha, por outro lado, né? A situação ganharia a eleição. Numa noite anterior à eleição... Desculpe interromper. Um programa que nós não vamos citar a rádio, né? Não vamos citar. Não vamos citar. E aí, é o famoso discurso do Dr. Fábio Koff. Mas houve um desrespeito comigo também ali. A gente via os desrespeitos e tal. E aí houve aquele... E ali eu acho que nós ganhamos a eleição ali. E o doutor Fábio foi para o pátio e nós trabalhamos. E graças a Deus eu tenho muitos amigos do Grêmio. Eu fui candidato a presidente do Conselho em 2013, que ninguém quis ir. Eu me candidatei 2 dias antes da eleição. Eu perdi por 5 votos. É verdade. Tá? E eu tinha muitos amigos, eu trabalho há anos. E todo mundo sabe a minha dedicação, a minha... Poxa, não tinha... Podia ser presidente de oposição, situação. Se eu não tivesse lá dentro, eu ajudava, como sempre ajudei. E ajudo até hoje, se me pedirem para fazer qualquer coisa. E ganhamos a eleição, e ganhamos bem. E tá vendo, a história é muito parecida com a de vocês, né? Lá do outro lado, que nós fizemos o que achava que era certo. De 2 grandes empresas de comunicação, por um lado que uma ia, a outra ia para o outro. Nós nos fardamos a favor aqui. Mas a diferença, inclusive, porque eu me lembro muito bem do episódio, por causa que foi uma sexta-feira, o presidente Fábio Koff... Eu estava entrando no supermercado. Resolveu encarar. Hoje, o velho... E aí ele... Tomou um esquinho, como disse o César aqui. Mas ali é o seguinte, existia naquela época, né, a figura de uma figura muito forte no clube, que era o cardeais. Os cardeais também, né? Nós tínhamos, exato. Sendo apoiado na época, às vezes, por conselho, o presidente, a maioria já faleceram, né? Hoje eu gosto do cardeal, nós temos o Cacalo, o doutor Grenal, mais meia dúzia aí, né? Mas antigamente nós tínhamos Pedro Pereira, Fernando Crefe, Faquin, Hélio Dourado, Fábio Koff. Eram homens conhecia o Grêmio por dentro e de muitos anos de trabalho e serviços prestados ao Grêmio. Então todo mundo ouvia, os famosos cardeais. Hoje, com essa mudança aí de grupos e tal, já não existe os cardeais, aquela coisa, os conselheiros, alguém que vá lá e consiga apaziguar. O que você fala da diferença, Saideles, para não perder o fio da meada aí? Exatamente, a diferença que no Grêmio, naquela época, né, e eu lembro disso, bem porque tinha um líder, né? Sim, tinha um líder e hoje... Um líder de oposição e um líder de situação. Exato. Né? E hoje no Internacional... Não tem mais um líder. Não tem mais uma liderança. Nenhum líder. Né? E ao contrário, a gente verifica muito mais pessoas tentando se aproveitar do momento, né? De buscar espaços, né? Dessa coisa que, como tu mesmo dissesse, hoje com WhatsApp, com internet, com redes sociais, o sujeito quando fala alguma coisa num grupo de WhatsApp, vaza e fica todo mundo sabendo. Antigamente não era assim, né? Mas agora todo... E aí a gente fica observando, pô, fulano disse isso, cicrano escreveu aquilo, não sei o quê, e tudo sempre dentro de interesse. Só que tem o seguinte, Rec,
Em relação ao Alessandro Barcelos, que já é uma página virada, se ele continuasse como vice de futebol e concorresse, que até o presente momento não está dado, inclusive, a candidatura dele. Não. Né? Até o periga presente... não confirmar. Pois é. Candidato a candidato. Ele é candidato a candidato. Então, se ele concorre... Agora, ainda que ele se transformasse em candidato, não é uma situação original no Internacional. Porque o próprio Marcelo Medeiros era vice de futebol e concorreu. Ou seja, então, ele disse assim, o vice de futebol não pode concorrer porque... Ao contrário, porque como o cara é o vice de futebol, ele vai fazer o maior esforço possível para que os resultados de campo sejam favoráveis e atraiam votos. Né? É impossível, ao contrário, vai estimular com que o vice de futebol corrija, inclusive, os eventuais erros que estejam acontecendo. Isso foi em 2015, né? No início de 2015. Entende? Então, faz pouco tempo. Essa situação... Não, estou dizendo que faz pouco tempo. Não é uma vez aconteceu lá atrás. Foi 2015, concorreu contra o Pífero. Então, esse tipo de... Aí o Pífero ficou 15 e 16, e ele entrou em 17, 18, 19 e 20. Inclusive, eu estava pensando aqui, tu dissesse aí uma questão, se o atual presidente do CD tem que renunciar, do meu ponto de vista, aqui estou fazendo uma análise perfunctória, rápida, sem... eu acho que sequer precisa renunciar. Por quê? Se o presidente do Conselho de Gestão, exemplificando, o Marcelo Medeiros, quando concorreu agora à reeleição, ele não teve que se afastar do cargo para concorrer para a reeleição. Se o maior mandatário do clube não precisa, os menores mandatários, no meu ponto de vista, uma análise superficial, também não precisaria. Então, mas vamos deixar... Isso aí chama-se isonomia? Pode ser uma situação isonômica, Pega uma situação, porque na realidade existe uma lacuna da lei, do próprio estatuto, e como é que se interpreta essa... O estatuto é pro fute. Não, o estatuto. O estatuto é... Está aí o Alexandre Chaves Barcelos, você foi um dos primeiros a falar desse tema. Você acha que ele pode concorrer? Eu acho que tanto o Alexandre Chaves Barcelos... Quanto o João Patrício Herman. Quanto o João Patrício Herman. Eu falo Herman. Alexandre porque esse é candidato a candidato. O João pode vir a ser. Exatamente. Tanto um quanto o outro. E aí, assim, como é que um advogado, que é o meu caso, como é que analisa o caso? Candidato ele pode ser. Só que se ele for eleito... Pode não assumir. Ele pode não assumir. Por quê? Porque foi a redação desse artigo... Foi ele que fez? Foi ele e a pessoa que vos fala, que era eu e ele que fomos os relatores daquele estatuto. E era para evitar que o Pedro Afatato se tornasse... Não era para evitar nada. Não havia isso, não houve nenhum artigo. O que se fez é exatamente... Não havia ou é feio dizer isso? Não havia. Não, sabe por quê, Rec? A gente tem o cuidado, assim, quando está elaborando um estatuto, uma norma, uma regra do clube, a construção do clube. Isso foi uma honra para mim, ser o relator desse primeiro estatuto. Isso graças ao Dr. Ibsen Pinheiro, que sempre confiou na minha habilidade técnica de tentar construir algumas regras dentro do clube. Eu e o Alexandre Chaves Barcelos, a gente fez uma cópia literal da regra do Profut, da Lei 3.155, se não me engano é esse o número. Então, nós fizemos uma cópia literal. Disse, olha, então não tinha nada a ver mesmo. Não tinha nada a ver. Com A, B ou C. Mas agora o que se diz é o seguinte, porque o Pífero podia concorrer à reeleição. Ele foi presidente 15 e 16, poderia ficar 17 e 18, e aí, junto sempre o Afatato. Na terceira oportunidade, não poderia concorrer. Tiraria o Afatato da possibilidade. E agora, essa deliberação está tirando o Alexandre. E o João Patrício... Que estava junto com o Saideles quando fizeram esse artigo. Isso, e foi debatido, foi lido. Isso. Agora, não tem. O Alexandre Chaves Barcelos... Que loucura isso aqui, um dos homens probos do Internacional, uma pessoa que eu sempre digo para ele, ainda vai ser presidente desse clube, eu vou ter o prazer de votar em ti ainda, assim como acho que o João Patrício é a mesma coisa, porque eu os conheço, isso é importante, tu conhecer olho no olho e saber
o quanto a pessoa pode dar e o que ela tem que dar. Tá, mas aí vocês se adaptaram às exigências Nós adaptamos, do Profut. mas aí teve um detalhe em 2018, sob a presidência do Lamana Paiva, a comissão estatutária, estava fazendo lá uma outra mini reforma, né? E no substitutivo, que a gente deixou tudo preparado, todo esse material está arquivado lá no Conselho Deliberativo, na Secretaria do Conselho. No substitutivo, a gente realizou, se não me engano, um parágrafo dizendo o seguinte: não, a proibição de reeleição é só para o mesmo cargo, ou seja, então, se o sujeito era proibido para o presidente e para os demais para o mesmo cargo. Por que isso? Porque também é ruim para o clube, imagina que tu tem, no Grêmio são 7, agora no Internacional são 5, pessoas que estão lá no cotidiano, sim, se dedicando à administração. Eles adquirem uma enorme de uma experiência e conhecimento. Aí daqui a pouco... Não tem lógica. Não tem lógica. Então, esse tema estava sendo corrigido. Mas aí, em 2018, né, por razões que até hoje nós não sabemos, né, esse tema não foi pautado no Conselho Deliberativo. Que loucura. Né? Inclusive, assim, era o João Pedro Lamana Paiva, presidente da comissão, que tu conhece, era eu, o Luciano Davi, que agora, inclusive, já se afastou do clube, né? Esse tema estava pautado. E agora o tema veio à baila, né? Então, mais ou menos assim. Em 2018, a gente já tinha essa preocupação, né, de fazer essa correção, não foi feita. E eu agora, em maio, tive a preocupação de tentar antever um problema e, de fato, o problema está ocorrendo. Já voltamos. Nossa casa é onde os sonhos se realizam e o trabalho e a coragem de cada um nos torna ainda mais fortes. Aqui é a nossa casa e nela a nossa parceria faz toda a diferença, oferecendo soluções em crédito, ampliando o jeito de atender você e levando mais segurança para todos. Afinal, cuidar bem da nossa casa é o que sempre fazemos. Banrisul, nossa parceria faz a diferença. Compartilhar sempre fez todo sentido para Demilar. E agora faz para todos. Precisamos compartilhar responsabilidade, solidariedade e apoio a quem não pode parar. Para os nossos clientes, compartilhar também significa segurança. Afinal, em um momento de tantas dúvidas, é bom ter uma certeza. Consórcio Ademilar, investimento seguro. Bem cedinho, os Schneider encontram a Estrela e a Duquesa, que produzem um leite fresquinho e nutritivo que a Laurinha sempre encontra quando vai no Zafra. A novidade é que, de uns tempos pra cá, o maridão aprendeu a fazer panquecas maravilhosas. E mais, virou malabarista. A vida acontece quando você se encontra. É muito bom o papo fora do ar aqui, porque a gente fala dos bastidores e de como se articulou-se na época da campanha aqui liderada pelo Dr. César Pacheco para derrotar um iceberg, né? Era um negócio indestrutível. Aí começou, aí você lembrou bem, uma entrevista do Dr. Fábio Koff, que tem um tamanho imensurável, né? Se tem um tamanho, se é imensurável, não tem tamanho, né? Então, ele é imensurável, né? E aí entrou lotado para cima de um radialista que se acha, e aí mostrou quem é quem. Quem é que tinha tamanho para fazer barulho. Não é lambari, é tubarão. E eu lembro, e os meus amigos ali, o Antônio Vicente Martins e todo o pessoal, os advogados ali, tomaram... E o mundo da Mortadelândia viria a ser derrotado agora, recentemente, aí. Perdeu de novo a eleição, o Rodoni, para o presidente Koff. Eu, graças a Deus, estava as duas vezes no lado vencedor. Abracei o lado mais fraco. Eu me lembro de uma situação do querido Cristiano Silva, que é outro cara que entende bastante de política, né?
nessa última, doutor César, diz o Cristiano Silva, eu estou apresentando o repórter esportivo na Guaíba, o Cristiano Silva entra de lá. Ô, Rec, para de dizer que o Fábio Koff vai ganhar a eleição. Ele primeiro tem que passar pelo conselho. Ele estava voltando do Clube dos 13 e tinha perdido um pouco o colégio eleitoral e tal, mas tinha essas feras do lado. Aí eu disse assim, ô Cristiano, vou te dizer um negócio que tu vai guardar pro resto da tua vida. Sobrou voto. Aí eu disse assim, ó, mas estava faltando, a gente achando que né, com o barulho nós íamos conseguir os outros. Depois que conta, diz que sobra, né? Mas antes não. Mas nós lutamos também, foi uma luta... E aí o Ottoni tinha 100% do conselho. Me lembra que o Maurício, na eleição anterior, ele mandava no conselho. Então era difícil mesmo pro presidente. E eu ajudei essa eleição no conselho, nós botamos quase 100%, só não botamos 90 e poucos %. E o nosso querido amigo Meira e outro pessoal que era do outro grupo conseguiram botar umas cadeiras no conselho porque eles ficaram trabalhando, fizeram voto útil. Esse negócio do voto útil, até a última hora. Eleição, Aí é o seguinte, eu disse pro Cristiano, eu vou te dizer um negócio que tu nunca mais vai esquecer. Acho que essa foi a melhor frase que eu fiz no jornalismo. Eu disse para ele, o presidente Fábio Koff passa no conselho do Inter. Então não diga nunca que ele não vai passar no conselho do Grêmio, que isso é uma blasfêmia. Não fale, por favor, me poupe de ter que ouvir isso. Que um homem do tamanho do Fábio Koff, mas tudo aquilo era campanha. Aqui, ó, não passava uma agulha. Mas eu acho, Rec, que isso foi, aqui no clube, no Internacional, foi tudo muito precipitado, por isso que essa entrevista de sexta-feira, amando, né, não foi da cabeça do presidente, né, porque faltam 30 dias ainda, aproximadamente 30 dias para inscrição das chapas, para inscrição, ou seja, falta um mês, e um mês em política é muita coisa, né? Muita coisa, né? Então, se ele quisesse tomar essa atitude, deixasse inscrever a chapa, chamasse o cara e disse, olha aqui, ó, pô, vem cá, tu inscrevesse a chapa, tu é o candidato, então dá licença que tu acha que tu tem que ir embora. Aí sim. Mas aí sim. Acho que tu me convenceu desse paliativo aí. Agora, há 30 dias ainda da inscrição, fazer tudo isso, né, com o Cudê, a entrevista do Cudê foi... O cara dizendo, mas ele falou abertamente, disse, pô, mas eu fiquei chateado, fiquei mal, o treinador ficou... E por que ele ficou mal? E aí eu quero lembrar, estava tentando falar com o César Pacheco aqui, que... Se ganhar o Grenal, vão culpar o Alessandro. Que na época ele e o Luiz Fernando Costa eram vice-presidentes. Tu lembra, velho? O Luiz Fernando Costa era a bengala de quem? Do Aguirre. Era a bengala do Aguirre. O Luiz Fernando Costa foi lá, pegou o Aguirre, conversando, o Uruguai, era a bengala, cara, o cara de confiança do, né? E aí, lamentavelmente, né, faleceu. O coração fraquejou, né? E o Luiz Fernando Costa se foi. E o Aguirre ficou sem pai nem mãe, ficou sozinho naquele vestiário com aquela administração que a gente sabe que ocorreu. Era bom treinador. Né? Bom treinador, a gente sabe de detalhes do que ocorreu, inclusive naquele jogo contra o Tigres lá no México, que o sujeito estava rigorosamente sozinho, solitário no vestiário. Jogo decisivo. E aí é o seguinte, o atual, o ex-vice... E o Inter levou vantagem para o México. Exato. O Inter não foi morto para o México. Mas o para ver a irresponsabilidade. O treinador se sentindo, a bengala dele não estava ali. E aí, com um monte de traíra, né, na administração, a mesma coisa ocorreu agora. Porque quem era a bengala do Cudê? Era o Alessandro, e é difícil Barcelos, né? que está ali no cotidiano, conversando. E agora etc. tem que botar um vice de futebol ou não? Olha, estatutariamente tem que sim, botar. mas como eu estou me surpreendendo ali com que rasgam de regras do Estatuto do Internacional, com que rasgam de regras, né? Eu quero saber, está lá escrito. Né? O vice-presidente de futebol é um cargo obrigatório. Tanto é que, até estou lembrando aqui do Coermão, não tinha cargo obrigatório de vice de futebol e alterou faz pouco tempo para ter. Eu comecei, eu fui diretor. Periga dar o Eduardo Hauser, hein? Não sei quem é que vai dar, não sei o que. Eu sei que ele tem que cumprir o estatuto, tem que ter um vice de futebol justamente por isso. Porque, por que tem que ter o vice? Porque o presidente é o que comanda o futebol, mas também comanda o clube. Ele não pode estar naquele cotidiano, é por isso que tem que ter um vice de futebol. Agora vai entrar
um vice de futebol que tem que ser muito bem, né, trabalhado. É difícil, ali. né? É difícil substituir. Eu me lembro que eu era diretor de futebol. O doutor Fábio me convidou quando assumiu o presidente Romildo, em 2015, para ser diretor de futebol dele. Eu estava até em viagem, estava em Nova York, se não me engano, e eu demorei para responder para o doutor Fábio. E ele, olha, para o doutor Fábio ligar 3 vezes e eu fazer 2 negativas, é porque ele queria mesmo, né? Bom, eu assumi como diretor e ele como vice. Só que ele chegou para mim e disse, olha, Pacheco, tu vai ficar lá, tu vai ficar na minha sala, eu estou com problemas particulares aí, problemas muito sérios, mas ficamos conversando. E tem o Rui lá, que está lá, vamos fazer uma... Tudo bem, fiquei. Quando o doutor Fábio, 5 meses depois, pede para sair, largar a vice-futebol. Então, eu estava como diretor, eu fui convidado por ele, eu fui lá no presidente Romildo e disse, ó, presidente, estou saindo, era o Filipão ainda que estava de treinador. Então, tu vim me entregar o cargo aqui, eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer, é isso aí, porque quem me convidou não foi o presidente Romildo. Foi o vice. Cara, foi o vice. Se fosse diretor de futebol, tá. Aí eu fiquei, disse, ó, tu só segura lá, tal, vai. E aí começou articulações da oposição. Nessa rádio que vocês estão falando, que os caras faziam comigo e eu ficava quieto. Eu digo, a volta vai ter. Eles faziam, trabalhavam. Aí uma hora, tinha o vice-presidente, o Marcos Bobbin, que faleceu agora há pouco tempo, era muito amigo meu, amigo de 40 anos, e grande gremista, e ele disse, não, tu vai ficar. Eu digo, não, eu fico aqui, mas assumindo outro vice-presidente, eu peço para ir embora. No fim, o presidente Romildo me chamou na sala dele e disse, olha, tu vai seguir como vice-presidente. Bom, aí a situação se acalmou e foi boa, né? É ali que começou esse nosso time ali, essa metamorfose toda. O consórcio imobiliário pode causar uma metamorfose na sua vida, da Ademilar. E é certeza de um bom negócio, porque investir em imóveis é uma escolha inteligente que só valoriza ao longo dos anos. E com esse crédito você pode comprar, reformar ou construir, quitar financiamento e até planejar o seu futuro com a aposentadoria imobiliária Ademilar. Compartilhar sempre fez todo sentido para Ademilar. E agora faz para todos. Precisamos compartilhar responsabilidade, solidariedade e apoio a quem não pode parar. Para os nossos clientes, compartilhar também significa segurança. Afinal, em um momento de tantas dúvidas, é bom ter uma certeza. Consórcio Ademilar, um investimento seguro. Aí está Ademilar, do nosso Adriano Scalona, amigo aqui do doutor. Meu amigo, Adriano, trabalhava com gráfica, tinha uma gráfica muito grande em Porto Alegre. Isso. Trabalhava ali, a empresa dele era na Dom Pedro II, se não me engano, um querido amigo. Eu chamo ele de rei do consórcio, né? Porque falar com ele, tu vai comprar consórcio. Ele já vai pedir teu telefone. Carne de qualidade, preço bom é no Shopping do Frango. Em Canoas, compre pelo WhatsApp, que o Shopping do Frango entrega para você. Somente para Canoas. Carne de gado, frango, suíno, cortes especiais, temperos, espetos, carvão, tudo para o seu churrasco ficar ainda melhor. O Shopping do Frango fica na Avenida Boqueirão, 3367, e o telefone é o 989-13-9681. Curta no Facebook, @Shopping do Frango Canoas. Mediar Brasil. Mediação e arbitragem. A solução para conflitos e controvérsias com acordo entre as partes. Você, corretor, advogado, engenheiro, administrador, jornalista, também pode exercer esse papel de mediação. Conheça o curso de capacitação de mediação e arbitragem acessando mediarbrasil.org e inscreva-se para a próxima turma que inicia no dia 7 de outubro. Mais informações, envie o WhatsApp agora, 99737-3735. Fale com o Helder. Tedox, tradicional fabricante de impermeabilizantes para construção civil, tem linha de tintas imobiliárias também.
Acrílicas, esmaltes, vernizes, Stein, massas e texturas. Qualidade superior, preço justo. tdocs.com.br ou ligue 3490 4475. Nedel, bolas e chuteiras profissionais. Nedel já é a bola oficial da Federação Gaúcha e Paranaense de Futebol 7 e oficial da Federação Gaúcha de Beach Soccer. A Nedel tem toda a linha de bolas de voleibol, futebol de salão, campo, handball, em todas as categorias, sempre primando pela qualidade, acabamento e design moderno. Olha só, de pilates também. Os produtos da Nedel destinam-se a profissionais de todas as modalidades. Entre em contato com bolasnedel.com.br para maiores informações e pelo e-mail. Você pode fazer os seus pedidos e consultar lançamentos. Nedel, bolas e chuteiras profissionais, produtos elaborados por mãos brasileiras. O telefone 3637-2091 na cidade de Feliz. 3637-2091. É isso? Falei certo? Falei certo. Tá aí, ó, bolasnedel.com.br. Tem a eleição no Internacional, primeiro turno em novembro, segundo turno em dezembro. Primeiro candidato lançado, José Aquino Flores de Camargo. Amanhã, 7h15, tem o Grêmio decidindo com a Universidade Católica na Arena. Depois tem o Internacional decidindo contra o América de Cali, lá em Cali, às 9h30 da noite. Para você se situar, o canal que passa o jogo do Internacional é a Sky e o canal do Grêmio é o oficial da Comebol. Oficial da Comebol, não. O que a Comebol colocou no ar junto com a Bandeirante para ganhar um dinheiro, né? E não estou condenando nada, mas é amor de brás, né? Era de graça antes, agora entrou um din-din que tem que pagar. E na quarta-feira o SBT transmite o jogo do São Paulo, decisivo contra o River Plate na Argentina, vai ter que ganhar na Argentina o São Paulo, e o jogo do Flamengo no Rio contra o seu algoz da história, o Independiente Del Valle, que lhe impôs a maior goleada em Taça Libertadores da América. O Grêmio tinha feito um 6-1 no Flamengo, aqui na Copa do Brasil, e tinha feito um 5-1 no Flamengo também em Libertadores da América. Agora, 5-0, o Flamengo ainda não tinha tido o dissabor. 3 ou 4 jogadores hoje foram diagnosticados com Covid. De novo, né? O Del Valle. Do Del Valle. Mas o Flamengo agora também tinha mais um que estava com suspeita, né? E o Internacional já está com 4 jogadores. E aí, o Internacional tem conversando 4. agora, conversando com um torcedor, com dirigente, César Pacheco, a nossa imprensa, a nossa mídia esportiva no Brasil inteiro, ela está um pouco cega em relação aos times, aos treinadores. Um episódio de pandemia, os atletas ficaram 4 meses sem treinar e a mídia está babando contra os treinadores, contra os times, contra as administrações dos clubes. Eu não sei, essa mídia esportiva, eu não sei onde é que eles estão. Estão no outro planeta. Porque, em primeiro lugar, futebol sem público é como tu não pode chamar um ser humano, é um robô, e tu não pode chamar de ser humano. Futebol sem público, em primeiro lugar, já não devia existir. Porque o futebol nasceu com público. Então, assim, ó, com toda a crise de pandemia, jogador ficando com Covid, 4 meses sem treinar. Insegurança, né? Insegurança, problemas de economia graves. E aí a mídia vem detonando, passando o trator. A mídia esportiva, ultimamente, parece esses programinha que tem de tarde aí, que só passa um assassinato e coisas, só que querem o sangue de todo mundo. Mas time mal escalado, mal concebido, mal treinado, abandonado, às vezes tem que criticar também. Não é só a pandemia. Eu acho que a crítica, em primeiro lugar, toda a crítica é válida. Agora, se não colocar este enorme filtro, Rec, e assim, ó, eu estava vendo. É verdade. Eu estava vendo o jogo. Eu não estava vendo o jogo do Grêmio. Só deixa eu corrigir. Minha namorada é gremista. Eu fui falar Fox e falei Sky. Olha, não sei de onde é que eu tirei Sky. É na Fox. Na Fox Sports. Na Fox Sports passa o do Inter e o do Grêmio da Comebol. Que tem que pagar. Din-din, né? Tem que pagar R$ 39,90. Desculpe aí.
Mas eu estava vendo, a minha namorada é gremista, doente, ou doente gremista, que eu acho que é quase a mesma coisa. Vocês veem os jogos juntos? Não. Eu estava na sala lá e ela berrava. Ela berrava contra o Grêmio, porque o Renato, não sei o quê, papai. No intervalo do jogo, aquele monte de berro, aquele monte de troço. Aí você falou, Viviane, mas pensa bem, tu tá com um time de 17 na cabeça. O Grêmio foi campeão da Copa do Brasil, está com um time de 17 na cabeça. Esse time não existe mais. Tu não pode exigir... O sistema de jogo mudou, né? Tudo mudou, pode exigir, jogadores. São outros jogadores, tu não pode exigir esse tipo de coisa. Pior é o Internacional, que há 10 anos... Sem torcida, eu acho que isso aí conta muito. Há 10 anos, o Internacional eventualmente tem uns átimos de resultados, assim, chegar numa semifinal de Libertadores, chegar em terceiro de um Brasileirão, chegar numa final de Copa do Brasil. Mas resultados que não dão esperança, porque tu não tem nenhum time trabalhado durante esses 10 anos. Já voltamos. Nossa casa é onde os sonhos se realizam e o trabalho e a coragem de cada um nos torna ainda mais fortes. Aqui é a nossa casa e nela a nossa parceria faz toda a diferença, oferecendo soluções em crédito, ampliando o jeito de atender você e levando mais segurança para todos. Afinal, cuidar bem da nossa casa é o que sempre fazemos. Banrisul, nossa parceria faz a diferença. Todos os dias, faça sol ou faça chuva, os Nakamura se encontram para cultivar esses lindos tomates vermelhinhos. Os mesmos que a Alice nunca deixa de comprar quando vai no Zafari. E sabe por quê? Porque de uns tempos pra cá, o Paulo Roberto se revelou um pizzaiolo de mão cheia. A vida acontece quando você se encontra. Cadeira Cativa. Apoio Ademilar, o investimento da sua vida. 8h06 para ir agora direto ao âmago da questão, que é o que o torcedor mais gosta, mas como disse muito bem o Vitor Saideles, o torcedor tem que passar a gostar dessa política, que é a boa política, que é para melhorar o clube, escolher os melhores. Não significa dizer que vai fazer uma revolução ou que vai atrapalhar o futebol, porque a eleição tem que existir, né? E existe para justamente haver essa distinção. Separa A de B, B de C. Mas, vamos lá. Jogo de futebol. Internacional e América. Negocia-se, obviamente, um empate. E Johnny deve jogar ou Musto? Não, eu acho que dali para frente está escalado. Eu não sei se o Johnny vai estar em condições ou não. Se está em condições, é ele que tem que jogar. Com o Lindoso na primeira e ele na segunda. Exatamente. Tá? Porque o Edenilson ainda está suspenso. Isso dá para fazer, né? Agora, tem que entender isso, a torcida tem que entender que o Internacional sofreu muito agora com um monte de senões, né? É jogador suspenso, né? É jogador tem 4 com COVID, é jogador com lesão, né? E aí quando muito ruim a lesão do Guerreiro para mim. Já quando se dizia isso, segundo semestre, jogo quarta domingo, com um plantel, né? Com plantel não, plantel é coisa de bicho, com um elenco já meio limitado, complica, é difícil, né? Então, e o troço doido, Rec, o troço doido é o seguinte, o ano passado o Internacional tinha o Odair com um determinado modelo de jogo, modelo reativo, atrás, mas chegou. Aí é o seguinte, vem um outro treinador, por isso que é uma loucura, o presidente que comanda um clube de futebol não sabe muito bem o que pensa sobre futebol, ele traz um treinador completamente ao contrário daquilo, e é o seguinte, tu tens que fornecer elenco para aquele modelo de futebol do treinador, e aí tu não tem, o Internacional está endividado porque compra mal, vende mal, fica com um monte de gente pagando conta, tem que espalhar pelo Brasil inteiro. Quem acompanha o Brasileirão aí pode ver, dá para fazer 2 times aí, para quem brinca do tal de Cartola, dá para fazer uns 2 times de ex-jogador do Internacional jogando no Brasil inteiro. Ou seja, o excesso de compras.
É verdade. Então, amanhã, assim, ó, empate é excelente. Estamos recebendo o Salgado Filho, vai estar tudo fechado. E o Grêmio ganhando classifica, se houver essa combinação. Eu só posso dar um pitaco lá. Eu fui várias vezes lá em Cali. Eu estava lembrando agora aqui, falando em Cali, não é jogo fácil, não. Cali, o Grêmio ganhou de 2-0 lá. Agora, em 96, o Grêmio estava na semifinal da Libertadores em Cali. Eu estava lá com vocês lá. Sim. E eu fui antes para ajeitar algumas coisas e tal. Quem foi me esperar foi um vice-presidente do América de Cali, uma Mercedes 500 e tal. Quando eu cheguei no hotel, hotéis bons, a Colômbia tem bons hotéis, e nos aplicaram aquele jogo, né? Tu lembra que o Wagner Mancini foi expulso lá? Sim. Uma jogada. O Grêmio ia ser campeão aquele ano novamente da Libertadores, 96. E chegou lá no América de Cali. Foi 3-1, né? Eles têm uma força política muito grande e um jogo muito difícil, né? Não tem VAR nesse E o nosso time era bom, o time do Grêmio era bom. Mas uma coisa no futebol que eu tenho assim, ó, notado, parece que não evoluiu esse negócio de lesões. Há tempos atrás, não tinha tantas lesões como tu vê no futebol hoje. E tu vai num departamento médico lá do Inter, lá do Grêmio, nós temos fisioterapeutas, temos equipamentos de ponta, temos isso e aquilo. Parece que os departamentos médicos estão cada vez mais cheios. Eu me lembro que esses times nossos, lá dos anos 90, eu fiquei 4 anos no futebol, dificilmente tinha uma lesão. Dificilmente. Hoje tu vê os 2 times, não é? Isso é uma involução do futebol sobre lesões, né? Vamos ver o que é bom dentro de casa e a qualidade da Mesartes, meu Deus do céu. Que tal ter uma mesa de bilhar, que também é um móvel que se encaixa perfeitamente na decoração da sua casa? Na Mesartes há muitos modelos de mesas, cada um com diversas opções de revestimentos e cores para encaixar em qualquer ambiente. Também não é deixado de lado a qualidade do seu jogo. Essas mesas possuem base pedra ardósia mineira 100% retificada para garantir ao seu jogo uma tacada precisa. Pés niveladores em aço inox para um jogo sem caimentos. Ajudam a evitar contato com o chão na hora de lavá-lo. Tabelas com borrachas especiais com grau de 1,5 milímetros, que faz a bola voltar na mesma intensidade da colisão. As mesas da Mesartes também podem acompanhar tampo para jantar. Conversa que pode ser adaptado para tênis de mesa. Acesse o site mesartes.com.br, escolha seu modelo e solicite seu orçamento. Mesartes, sinônimo de qualidade e experiência desde 1992. Nossa casa é onde os sonhos se realizam e o trabalho e a coragem de cada um nos torna ainda mais fortes. Aqui é a nossa casa e nela a nossa parceria faz toda a diferença, oferecendo soluções em crédito, ampliando o jeito de atender você e levando mais segurança para todos. Afinal, cuidar bem da nossa casa é o que sempre fazemos. Banrisul, nossa parceria faz a diferença. A Ubra TV tem mais uma forma de ficar perto de você. Acesse twitter.com/ubratv. Siga e fique sabendo os principais destaques da nossa programação. Ubra TV no Twitter, mais uma forma de você interagir com a TV que você segue. Cadeira Cativa. Apoio Ademilar, o investimento da sua vida. Muito bem, já vou a previsão outra do Saidelis aqui. O senhor não falou com o que o senhor negocia amanhã? Uma vitória de 1-0, 2-1, apertadinho assim? Olha, a obrigação, né, jogando em casa é ganhar sempre, né? Mas eu vejo problemas para armar o time, né? O Mike eu acho que não volta, né? E o Lucas Silva tá fora do jogo amanhã, então acho que ele vai colocar o Robinho ali, né? Não tem outro jogador vai para colocar ali. O Darlan ou o Mateuzinho. Então, se não inventar muito, empate. Nós tínhamos uma história nos anos 94 a 98. Empate é bom sempre. Nós sempre gostamos do empate. Fora, então, melhor empate.
Em casa, o Grêmio está 10 partidas, ganhou uma partida em casa, então talvez amanhã ele modifique isso aí, né? Não é jogo fácil, só para alertar a nossa torcida. O empate amanhã é bom. Não é jogo classifica. fácil, né? O negócio é parar, porque eles vão se matar os dois depois, né? A Católica e o América. Não. Né? Não. Não se Não. matam. Esse eles Ah, já não, já jogaram. não está mais. Não, o Inter e Grêmio podem se ajudar na última. Desde que não percam os seus jogos. Se matam com o Grêmio. Isso. Se empatar, os dois empatarem... Não, todos. O Grêmio e o Inter empatando as próximas. tá Tá bem. problema. É isso. Tá negociado. Empatite tá. Olha que o Fluminense está ganhando do Coritiba 1-0. Que vida tá levando o Pelaipe, né? Sai e entra da zona. Tá voltando para a zona. Tá contratando lá o Pelaipe. Vai contratar uns 3 ou 4 gringos aí. O Pelaipe entende futebol, ele é um bom... Mas o Coxa tem um zagueiro muito bom, o Sabino. Sim. Só se fresqueia para bater pênalti. Mas faz, né? Ele se fresqueia e marca, né? Mas ele tá, o último, o Jorginho disse, não, sai que vai bater o outro. Aí bateu o atacante, não é Douglas, é parecido com isso. Robson. E fez o gol. O Grêmio teve um caso aí, vocês que são advogados, eu já tive com 2 advogados outro dia aqui, o Marco Antônio e o Dr. Sigma, que pagou 1.900.000 de danos morais para o Thiago Neves. É difícil ganhar um dano moral de 1.900.000, acho que só o presidente da República, né? Não, eu diria que é quase impossível. Impossível. Tá? Porque assim, o que a gente vê... Mas será que é para ele ficar em silêncio? Eu não posso saber. A gente não pode opinar sem saber... sem olhar os papéis, os não contratos, tem, etc. Talvez, aqui, vou dar assim, ó. Ele foi demitido pelo rádio, né? Isso não importa. Isso não é motivo para esse valor de dano moral. Sim, em não. primeiro lugar. Vou dar uma pista aqui. O dano moral, por ser uma parcela indenizatória, né, considerada parcela indenizatória, não há incidência de imposto de renda. Né? Então, de repente, né? Olha, eu vou te pagar esse valor aqui e vamos titular dele. Esse talvez. É um dos piores negócios da história do Grêmio. Olha, eu acho que é pior que o do Tardelli. Eu, sinceramente, eu não tenho conhecimento da documentação. Eu trabalhei muito com isso. Eu sou do tempo do futebol que não tinha executivo de futebol. Tinha lá a Verinha fazendo os contratos, vinha um advogado, nós éramos tudo advogados dativos, não existia advogado contratado. Tinha uma empresa que fazia o trabalho para nós lá, mas uma Iner ia muito, né, fazer justiça do trabalho, outra ia fazer federação, nós íamos para a CBF e tal. Éramos 12 advogados, mas dativos, sem cobrar. Hoje é tudo profissional, né? 5 segundos. Teremos público nos estádios ou não? Novembro? Não. Doutor Pacheco? Acho que não, ainda porque há uma medo. Eu acho que teremos. Mas não 100%. Acho que até o ano que vem 100% não vai ter. Não, 100% não. 30%. Até amanhã. Cadeira Cativa. Apoio Ademilar, o investimento da sua vida. Howdy, good people, how are you doing? Welcome to English for You, offered by Lubra. Na nossa dica de hoje, vamos falar do Past Perfect. Past Perfect, ou passado perfeito, é uma estrutura verbal que é utilizada para falarmos de uma ação no passado que ocorreu antes